as três Sefirot, deixa eu fazer outros que estão ali, que Tiferet, Yesod e Malhut, ok? O nome que tem comparação com os outros é o menor nome que traz um nível de divindade, né? É exatamente o Shaddai, que está no nosso nível. Okay? O Shin, como é a letra que está sendo estudada hoje, é uma letra que representa três coroas também. E que, como cada parte representa um patriarca, representam também 100 bênçãos. Né? Cada coroa é chamada de 100 bênçãos, porque nesse caso, Zerampin ele se une com o Malhut, ok? Deve-se entender que Zerampin é considerado uma única Sefirot. Então, em uma linguagem a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta Sefirot, que são as 6 Sefirot juntas, e a quinta Sefirot, que seria Malhut, ou seja, começaria Aleph, Beit, Gimel, né? Essa quarta é a Dalet, que seria Zerampin, as 6 Sefirot juntas, e a última Sefirot, que é Malhut, seria a letra Re, ok? Esse Shin, ele tem coroa, essas três coroas representam Binar, ok? E é dela que se extrai as bênçãos para o nosso plano. Como esses mundos criados pelo Criador, né, representam Shin Utav, né, ele chamado de verdade, o selo do Criador, pois o selo significa o final de um objeto espiritual, como um selo fixado no fim de uma carta, ou seja, essas duas letras são o carimbo do Eterno sobre toda a sua Torá, sobre toda a sua criação, né? E essa assinatura dá o nome do Criador, né? Ela dá ali que no Shin, no Tav, você tem no nome Shaddai, você tem ali o selo sobre Yesod, que é a Lua, você tem um caminho para o nosso plano, e por incrível que pareça, a distância da Terra até a Lua são firma ali dentro da carta que esse selo que o Eterno deu é verdadeiro. No entanto, o significado da letra Shin é maior do que o da letra Tav, pois Shin é a primeira letra do nome Shaddai, que um dos nomes do Criador, propriedades do Criador, designado pelo seu poder, por qual ele diz dai, basta. Lembra a palavra dai, que também vem da palavra iad, que é mão, ela está falando basta, o Eterno falou basta, até aqui a gente vem, né? Por isso que a letra Shin, que está no nome Shaddai, é muito, muito importante. Ou seja, está dizendo aqui, como a gente vai ver lá na letra Tav, olha, não desça abaixo disso. Por isso que a letra Tav tem esse pezinho aí. Isso revela que o mundo dos seus habitantes só pode existir com a ajuda da letra Shin, graças à sua propriedade que restringe a difusão da luz. O Criador disse para a criatura na letra Shin, e não te alastre até a letra Tav, porque a luz, se a luz disseminasse até o Tav, as forças impuras teriam recebido uma força tão grande, mas tão grande que o homem não teria esperança de escapar delas e alcançar as propriedades altruístas. Por esse motivo, o último ponto do Shin se chama o ponto central da existência. Portanto, depois que Shin viu o Criador recusar o Tav, justamente porque termina a difusão da luz com o Tav, cria condições para a correção do mundo, muito difíceis de serem cumpridas pelo homem. O Shin sustentou a sua propriedade de Shaddai, é adequada para a criação do mundo, e estava certo de que o Criador escolheria suas propriedades com base na criação, pois ele possuía todas as vantagens que faltavam ao Tav, o que determinou a recusa do Criador. O Shin tem também a vantagem do Tav, o selo do Criador, verdade. Além disso, tem ainda outra vantagem, é chamado pelo nome de Shaddai. O novo final de Malhut, para os habitantes do mundo, em lugar do final propriedade da letra Tav, com base em tudo isso, a letra Shin reuniu forças e a coragem de se apresentar diante do Criador, propondo que o mundo fosse criado com ela, ou seja, por causa do nome Shaddai. Mas o
Criador respondeu que exatamente por causa das vantagens adicionais do Shin em comparação com a letra Tav, as forças impuras opostas a eles são fortalecidas, pois em oposição a cada letra, a cada força espiritual as puras ou propriedade, há uma força impura contrária, ou seja, um desejo egoísta. Quer dizer, toda força que existe de um desejo bom, existe também o desejo contrário àquele desejo, uma força. E nós somos movidos por desejos. Se nós controlamos os nossos desejos, temos uma vida pura e saudável. Se esses desejos não são controlados, nós não temos uma vida pura e nem saudáveis, porque vamos atrás desses desejos. A força impura contrária, né, conforme está escrito, o Criador fez uma em oposição à outra. Isso está em Correlete, né, no livro de Shilomon, que é Eclesiastes 7,14. Quando você vai lá no livro de Eclesiastes 7,14, ao abrigo da sabedoria está também ao abrigo do dinheiro. A vantagem da inteligência é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere fazer de Deus quem pode endireitar o que ele torceu. Assim, em tempos de boa fortuna, aproveite a boa fortuna, e em momento de infortúnio, reflita. Um não menos que o outro foi a obra de Deus, ou seja, nenhum ou outro não deixou de ser a obra de Deus. Consequentemente, o homem pode encontrar nenhuma falha nesses atos de Deus. Em meu breve período de vida, eu vi essas duas coisas. Às vezes um homem bom perece, apesar da sua bondade, e às vezes um homem mau perdura, apesar da sua maldade. Portanto, não exagere na bondade e não haja como um homem sábio em excesso, ou você poderá ficar estupefato. Não exagere na maldade, não seja tolo, você pode morrer antes do tempo. É o que diz aqui. Só que tem que se entender isso aqui. Na verdade, o que acontece aqui está se escrevendo sobre a história de Shaul. Shaul, quando ele é mandado pelo Eterno para matar os amalequitas, lá, o rei Amaleque, etc., o que ele faz? Ele não mata. Ele não mata os animais, ele não mata o rei, ele fica... Nos Midrashim vão falar assim, Hashem, se um homem que mata um outro ser humano, ele é obrigado a pegar um boi e levar até o meio do caminho e cortar a cabeça desse animal, é proibido fazer o assassinato, como que eu posso fazer isso? Né? E aí ele usa essa justificativa para não cometer tal ato. Mais na frente, ele querendo defender a sua coroa e querendo matar o rei Davi, ele mata lá 50 profetas, né? Então ele mata os 50 profetas do Eterno, e aí aqui o sábio está falando, não seja excessivamente justo, ou seja, não procure fazer uma coisa que é uma loucura, não procure fazer alguma coisa que é desobedecer ao Eterno. É lógico que a gente sabe, são metáforas que o Eterno mandou, ele mandou matar ninguém, e que Amaleque quer dizer dúvida enquanto a palavra do Eterno, né? Toda pessoa que chega para você e fica botando dúvida quanto à idolatria, fica tentando defender a idolatria, todas essas coisas, são amalequitas que ficam tentando colocar dentro das pessoas a idolatria. O que nós temos que fazer é nos afastar totalmente, acabar com tudo que gera dúvida, né? Mas também o Eterno, ele tem uma parte de Eclesiastes que fala o seguinte: há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo... São 14 tempos positivos e 14 tempos negativos que correspondem às falanges da mão do Eterno, e o que ele cria em Bereshit, nada que vai acontecer nas nossas vidas vai ser fora daquilo que o Eterno ele colocou para acontecer. Quer dizer, não existe erro, tá entendendo? Não existe um julgamento que não vai acontecer com você se não for permitido pelo Eterno. Muito bem. Então, o fortalecimento, né, das forças impuras da propriedade da letra Shin ocorreu com o resultado das suas propriedades, né? Que ela está na palavra falsidade, sheker. O que é falsidade? Falsidade
é toda vez que você não age por amor do outro, ou seja, você está agindo pelo seu bem e não pelo bem do outro. Então, você está agindo com falsidade. Você pode agir também com falsidade com o próprio Eterno. Ou seja, essa falsidade que a gente tem que combater, porque todo mundo tem um pouquinho de falsidade, não é verdade? É sempre assim, às vezes a gente fala assim, pô, fulano de tal é tão legal, mas é tão bacana, porém, esse porém sempre tem uma negatividade, né? Ah, fulano de tal é assim, mas porém, esse porém é que vem carregado de negatividade. Isso ocorreu justamente por causa dessa ligação, dessas últimas letras. Ó, Shin vale 300, Ureishi 200 e o Kuf 100. O Kuf troca de lugar, entra entre o Ureishi e o Shin, trazendo então um defeito na letra Shin. Ela participou, porque essas forças, falsidades, são feitas por essas letras. Então, elas mudam a sua espiritualidade, porque Deus criou todas as coisas, elas mudam porque foi permitido pelo Eterno, e elas, então, agora passam da árvore do bem e vão para a árvore do bem e do mal. Ou seja, eu estou permitindo, ou eu estou deixando, por não saber lidar com as coisas, que a minha alma e o meu corpo polua a minha alma, com essa linguagem da falsidade. A falsidade não poderia existir no mundo, pois seria a letra Kuf e Reish, reconhecida de imediato as letras Kuf e Reish não tivessem imposto o Shin no início da palavra cheque, falsidade. E quando a verdade está no início da palavra, que designa a propriedade da falsidade, o homem tende a errar. Porque quando alguma mentira começa com uma verdade, você vai acreditar. Existem duas fontes de forças impuras. A primeira é uma pequena luminescência, que é chamada de Ner Darkik, que a própria força pura, o Criador envia para as forças impuras, né? Que é o desejo, a fim de sustentá-las. Preste atenção. Existem duas forças impuras. A primeira é uma pequena luminescência, Ner, quer dizer vela, Ner, daqui que é a própria força pura. O Criador envia para as forças impuras, deseja a fim de sustentá-las. Quem envia é o Eterno. Isto é feito para que elas não desapareçam até que haja uma necessidade de usá-las, para punir os pecadores. Estas, porém, são forças pequenas. Sua altura não é grande, pois recebe apenas uma pequena luminescência, o suficiente para sustentar a sua vida. Essa pequena luminescência da letra Kuf, né, que a gente falou da outra aula, que é aquela pontinha da letra Kuf, até as forças impuras, resultando daí que tais forças impuras se tornam semelhantes ao homem no mundo de Biá, né? Como um macaco em comparação com o ser humano, que está escrito, o Criador fez um em oposição ao outro. Em segunda fonte, as forças impuras provêm da queda espiritual dos inferiores, como resultado do mal das pessoas, ações egoístas, a luz passa ao sistema das forças puras para as impuras, e a primeira transgressão é o pecado de Adão, devido ao qual o sistema das forças impuras assumiu uma formação idêntica ao sistema puro, idêntico. É igualzinho, engana mesmo, e foi feito para isso. Depende do tipo de desejo que tem dentro de você. O que acontece? Estacionando-se frente ao paralelo a ele, como resultado, as mudanças impuras de Abiá emergiram de frente ao puro. A segunda fonte das forças impuras é a letra Reish, que indica que as forças impuras se elevam e se fixam as forças puras até o nível de Biná de Malhut, designado pela letra Dalet. Como mencionamos anteriormente, as 22 letras de Patsuf e Malhut, do mundo de Atsilut, são divididas em 3 grupos de letras: unidades em Biná, dezenas em Zerampim, centenas em Malhut.
As letras Aleph e Beit Gimel correspondem às letras superiores. Aleph, Beit, Gimel. Aleph, Adam sozinho, Biná e Rorimá, Keter, Adão sozinho, Rorimá e Biná, Adão já separado, ou seja, masculino e feminino. Chamada cabeça, que é Rosh, ou seja, essas três sefirotes, elas são chamadas de Rosh, cabeça, né? Essa cabeça é que vai designar a árvore sefirótica, aqui, ó, que a gente está mostrando aqui, ela não está no nível de árvore sefirótica. Elas são as árvores sefiróticas que estão dentro de Malhut, tá bom? Dentro de Yesod existem mais 10 sefirotes e assim sucessivamente em cada uma delas. A gente está falando da configuração de Malhut. E na chamada cabeça de um objeto espiritual, que se chama Partzuf, as letras, né, Dalet e Tet se referem ao corpo do Partzuf, ou seja, esse corpo dessa formação dessa árvore sefirótica. Então, o que acontece? Se simplesmente você apaga o Yud, Deus nos livre, palavra Shaddai, você já não tem mais Shaddai, você tem Sheij, demônios. Quer dizer, você tirou o nome do Eterno da palavra Shaddai, você tirou o Yud, você tirou a árvore sefirótica correta, a árvore da vida, apagou a Torá, agora você já não tem uma árvore com o nome Shaddai, e você criou outro Deus junto de Deus, você já tem essa árvore aqui, ó, a árvore de demônios. Tem duas árvores, a árvore da Torá, da vida, e a árvore do bem e do mal. Aqui existe o amor, né? Aqui existe o amor, aqui vai existir o ódio misturado com o amor. Okay? E assim sucessivamente. Cada um desses aspectos, eles vão ser referentes um ao outro, mostrando que existem essas forças. Ou seja, de 613 leis, eu tenho 613 leis opostas. 248 mandamentos positivos, que são o que eu tenho que fazer. Eu tenho 248 forças negativas que vão contra aquele mandamento. 365 mandamentos positivos vão me dar exatamente 365 forças impuras que vão tentar com que eu faça aquilo que é negativo dentro da Torá. Então, quer dizer, existe 613 poderes do lado direito e assim também existe 613 forças do outro lado. Essas 613 forças, elas se combatem. Ou seja, seria Zav e Jacó. Okay? Elas vão se combater e aqui elas vão chegar a uma guerra infinita. Então, vão estar uma guerra aqui constante, onde nós estamos nesse meio. Porque nós temos que chegar ao conhecimento e, através do conhecimento, a gente por causa dessa confusão dessas duas árvores. Elas vão... O que vai acontecer aqui? Elas vão entrar em contraste. Elas vão bater uma com a outra. Vai ficar uma briga danada. E se a pessoa fica nessas duas árvores sefiróticas, o que vai acontecer? Ela não vai ver os segredos de Torá. Ela não vai ver que se ela apagar o Yud aqui, ó, já não é mais o eterno. É demônio. Exatamente isso. Tirou o Yud de um nome sagrado, já virou demônio. Aí esse Adonai aqui já não é mais o eterno, já é um homem que vocês sabem. E aí o que a letra diz? A letra diz que na verdade, ela é um macaco de imitação, porque quando essas forças impuras, elas pegam essas energias puras que vêm do eterno, elas conseguem então fazer os mesmos milagres. Elas têm que para existir, porque isso faz parte do plano do eterno, mas
Quando elas pegam essa divindade, ou seja, essa divindade que vem dessa perninha aqui embaixo, ela cria um sistema chamado macaco de imitação. Ou seja, o que os sábios falam também ajude, na Paraxá dessa semana, fala de terumá, de tudo aquilo que a gente tem que ajudar na obra do Eterno, ajudar a obra a crescer, ajudar que nós tenhamos possibilidades de ter coisas melhores para oferecer uma aula melhor para você, mais tranquilidade para trazer uma aula melhor para vocês, porque tudo que nós dedicamos, e nem é doar para o Eterno, é oferecer aquilo que Ele te deu de volta, você está fazendo um trabalho para Ele, porque você está mantendo a Torá do Eterno de pé. Tá bom?